Um milionário enlutado repetia o mesmo ritual em uma hamburgueria qualquer. Mas a visita inesperada de uma menina pobre mudou tudo. Com poucas palavras, ela desenterrou a verdade por trás de um assassinato maquiado como tragédia. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Capítulo 1. O Homem do X-Salada. O vento frio da tarde de domingo em Memphis, Porto Alegre, carregava o aroma das churrasqueiras acesas e o murmúrio distante do Guaíba. Guilherme Mendes observava a movimentação da cidade pela janela da pequena lanchonete Recanto Gaúcho, localizada no bairro Cidade Baixa. Seus olhos, outrora vivazes, agora pareciam duas lagoas escuras onde a vida havia estagnado. As rugas em sua testa contavam histórias de preocupações recentes, embora seus 50 anos ainda lhe dessem um ar de elegância discreta. Apesar do terno italiano perfeitamente alinhado e do relógio suíço que adornava seu pulso, havia algo deslocado em vê-lo naquele estabelecimento simples. Empresário respeitado no ramo da tecnologia, dono da GCTech, uma das maiores empresas de software do sul do país, Guilherme era conhecido nos círculos empresariais pela sua visão inovadora e liderança firme, ou ao menos costumava ser. "O mesmo de sempre, seu Guilherme?" perguntou Dona Ivete, a proprietária da lanchonete, enquanto limpava o balcão com um pano úmido. "Sim, por favor, o X-salada completo e uma água com gás", respondeu. Ele com um sorriso que não alcançava os olhos. O mesmo de sempre tinha um significado particular. Era o lanche favorito de Helena, sua esposa. 6 meses haviam se passado desde que ela havia partido repentinamente, vítima de uma condição cardíaca súbita que ninguém poderia ter previsto. Ao menos, era o que diziam os laudos médicos. Guilherme observou Dona Ivete se afastar em direção à cozinha. A lanchonete era o único lugar onde ele ainda se sentia próximo de Helena. Eles descobriram o Recanto Gaúcho por acaso, em um domingo chuvoso, quando procuravam um abrigo. O que seria apenas uma parada rápida se transformou em tradição de anos. Agora, ele mantinha o ritual sozinho, incapaz de abandonar aquele último vínculo com ela. A campainha da porta tocou anunciando a chegada de novos clientes. Guilherme não ergueu os olhos de seu copo d'água. Não tinha interesse em interagir com ninguém. Seu celular vibrou no bolso. Provavelmente mais uma mensagem de Eduardo Severo, seu sócio e melhor amigo há mais de 20 anos. Eduardo tinha sido seu porto seguro nas últimas semanas, assumindo as rédeas da empresa enquanto Guilherme tentava recolher os cacos de sua vida. "Precisamos conversar sobre a reunião com os investidores amanhã. Estou preocupado com sua ausência nas decisões. Me liga quando puder." Guilherme suspirou. A GCTech, que antes era sua paixão, agora parecia apenas um fardo distante. Desde o ocorrido com Helena, nada mais importava. Sua mente estava sempre nebulosa, como se um véu cinzento tivesse caído sobre sua capacidade de raciocínio. As reuniões pareciam acontecer em outro idioma. Os relatórios financeiros, antes tão claros para ele, agora eram apenas números que dançavam sem sentido diante de seus olhos. "Seu lanche, seu Guilherme?" disse Dona Ivete, colocando o prato à sua frente. O X-salada completo, com aquele cheiro característico de hambúrguer grelhado, cebola caramelizada e maionese caseira, despertou uma pontada de nostalgia. "Obrigado, Dona Ivete. Como sempre, parece delicioso. O senhor anda muito abatido. Não é bom guardar tanta tristeza assim." Guilherme assentiu sem realmente ouvir. Estava acostumado com aquele tipo de comentário bem-intencionado. As pessoas não entendiam que a ausência de Helena não era apenas um vazio. Era como ter um buraco negro instalado permanentemente em seu peito, sugando qualquer possibilidade de alegria ou propósito. Enquanto comia lentamente, seus pensamentos vagaram para a GCTech. Havia algo estranho acontecendo na empresa, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Eduardo mencionava problemas financeiros cada vez mais graves, falava sobre a necessidade de cortes, de reestruturação. Tudo parecia estar desmoronando.
Rapidamente, embora antes da partida de Helena, a empresa estivesse em franca expansão. Talvez eu realmente tenha perdido o tato para os negócios, pensou Guilherme. Talvez seja apenas o reflexo da minha incapacidade de seguir em frente. Seu olhar vago captou um movimento próximo à porta. Uma menina magra, de aparentemente 12 anos, cabelos cacheados desgrenhados e roupas simples demais para o frio que fazia, observava os clientes com olhos atentos. Havia algo nela, uma postura de alerta constante como um pequeno animal selvagem, pronto para fugir ao menor sinal de perigo. Dona Ivete se aproximou da garota com expressão severa. De novo por aqui, menina? Já falei que não pode ficar. Pedindo coisas para os clientes. Só estou olhando, dona, respondeu a garota com uma voz firme que contrastava com sua aparência frágil. Olhando, sei... Dona Ivete balançou a cabeça, mas seu tom era mais de preocupação do que de repreensão. Tem gente que não gosta, sabe? Guilherme observou a interação com interesse distante. A menina parecia familiar, embora ele não conseguisse identificar de onde. Talvez já tivesse a visto nas redondezas em outros domingos. Porto Alegre, como qualquer grande cidade brasileira, tinha sua parcela de crianças em situação de vulnerabilidade, especialmente nos bairros boêmios como a Cidade Baixa. A garota sustentou o olhar de Dona Ivete sem medo, mas acabou saindo da lanchonete. Através da vitrine, Guilherme a viu sentar-se em um banco da pequena praça em frente, onde permaneceu observando o movimento. O empresário voltou sua atenção para o lanche pela metade. Seu apetite, já reduzido nos últimos meses, havia desaparecido completamente. Helena sempre comia o lanche inteiro, com um entusiasmo que o fazia sorrir. Comida boa demais para desperdiçar, dizia ela, limpando os dedos em um guardanapo. Seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma notificação do aplicativo bancário. Mais uma transferência significativa havia sido feita de uma das contas da empresa. Era a terceira naquela semana. Eduardo havia mencionado algo sobre pagamentos a consultores para tentar salvar a situação financeira, mas os valores pareciam excessivos. Algo não se encaixava. Guilherme sentiu uma pontada de inquietação que não experimentava há meses. Uma parte adormecida de seu cérebro, aquela parte analítica e perspicaz que havia construído um império tecnológico, tentava despertar. Ele pagou a conta, deixando, como sempre, uma gorjeta generosa e saiu para o ar frio do entardecer. Sem um destino claro em mente, caminhou até a praça e sentou-se em um banco não muito distante de onde a menina estava. Ela o observava sem disfarçar, com uma intensidade desconcertante. Seus olhos escuros e perspicazes pareciam capazes de enxergar através dele. Por um momento fugaz, Guilherme sentiu-se exposto, como se todos os seus pensamentos e fraquezas estivessem à mostra. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Porto Alegre com tons alaranjados. Algumas famílias passavam, casais de mãos, dadas, grupos de jovens rindo alto. A vida continuava para todos, exceto para ele. De repente, a menina se levantou e caminhou em sua direção. Havia uma determinação em seus passos que contrastava com sua aparência frágil. Guilherme sentiu uma estranha mistura de curiosidade e apreensão. "O senhor sempre deixa metade do lanche", disse ela, parando a alguns passos de distância. "Perdão." Guilherme piscou, surpreso com a abordagem direta. "Todos os domingos. O senhor come metade e deixa metade. É desperdício." A franqueza da garota era desconcertante. Guilherme não sabia se devia se sentir ofendido ou divertido. "Não tenho muito apetite ultimamente", respondeu simplesmente. "Eu poderia comer o resto", sugeriu ela, com uma mistura de audácia e vulnerabilidade. "Mas não quero. Só a pedir. Posso oferecer algo em troca." "E o que você teria para me oferecer?" perguntou Guilherme, genuinamente curioso. A menina olhou ao redor como se verificasse se havia alguém escutando, e então se aproximou mais um passo. "Um segredo", disse ela, baixando a voz. Sobre sua esposa, o mundo pareceu congelar ao redor de Guilherme. O barulho da praça, o vento frio, tudo desapareceu. Apenas aqueles olhos escuros e intensos permaneceram fixos nos seus. Como você sabe sobre minha esposa?"
Conseguiu balbuciar, sentindo o coração acelerar pela primeira vez em meses. Eu sei muitas coisas, respondeu a menina. Sei que ela usava um perfume de flores. Sei que pedia café com caramelo depois do lanche. E sei que o que aconteceu com ela não foi natural. Um calafrio percorreu a espinha de Guilherme. Aquela criança não poderia saber tantos detalhes sobre Helena. E aquela última frase não foi natural. As palavras ecoavam em sua mente como um sino distante, despertando dúvidas que ele não sabia que existiam. Quem é você? Perguntou a voz quase falhando. Meu nome é Raquel, respondeu ela com uma seriedade que não pertencia a uma criança de sua idade. E se o senhor estiver interessado no que tenho a dizer, estarei aqui no próximo domingo. Mas da próxima vez, traga o lanche inteiro. Estou com fome. Capítulo 2. Um segredo por um lanche. A semana que se seguiu foi a mais longa que Guilherme conseguia se lembrar. As palavras da menina Raquel o perseguiram dia e noite, insinuando-se em sua mente como uma melodia persistente. O que aconteceu com ela não foi natural. A simples possibilidade de que algo mais estivesse por trás da partida repentina de Helena era ao mesmo tempo perturbadora e estranhamente revigorante. Era como se uma pequena chama tivesse sido acesa em seu peito, trazendo de volta sensações que há muito estavam adormecidas. Na GC-Tech, sua presença continuava sendo meramente figurativa. Eduardo conduzia reuniões, assinava documentos e tomava decisões importantes sem consultá-lo, sempre com a desculpa de poupá-lo de preocupações durante seu período de luto. Antes, Guilherme era grato por isso. Agora, começava a sentir uma inquietação crescente. Precisamos discutir o relatório financeiro do último trimestre, disse Guilherme entrando sem avisar no escritório de Eduardo na sexta-feira. Eduardo, um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos estrategicamente aparados e terno impecável, pareceu momentaneamente surpreso com a interrupção, mas rapidamente recuperou sua expressão solícita habitual. Guile, que bom te ver mais animado. Eduardo se levantou indicando a cadeira em frente à sua mesa. Mas não se preocupe com isso agora, a situação está sob controle. Eu gostaria de ver os números, insistiu Guilherme sentando-se. Claro, claro. Eduardo abriu uma gaveta e folheou alguns documentos. Mas te adianto que não são muito animadores. O mercado está em baixa e aquele contrato com o governo estadual não se concretizou. Guilherme recebeu o relatório e o examinou rapidamente. Os números eram preocupantes. Queda acentuada no faturamento, aumento expressivo de despesas com consultoria externa, empréstimos a juros elevados. A empresa que ele construíra ao longo de 2 décadas parecia estar à beira do colapso em apenas 6 meses. Isso não faz sentido, murmurou Guilherme. Antes do ocorrido com Helena, estávamos com crescimento constante. O produto novo estava pronto para lançamento. Eduardo suspirou profundamente, ajustando os óculos de armação italiana. Sei que é difícil aceitar, meu amigo, mas a tecnologia se tornou obsoleta antes mesmo de chegarmos ao mercado. Aquele grupo de desenvolvedores de Florianópolis lançou algo similar, só que melhor e mais barato. Ele fez uma pausa, colocando a mão no ombro de Guilherme. E sem você no comando, bem, a equipe ficou desorientada. Guilherme queria argumentar, questionar, exigir mais informações. Mas uma parte dele, aquela parte ainda entorpecida, pela dor, se perguntava se não era ele quem estava sendo irracional. Talvez Eduardo estivesse certo. Talvez ele tivesse perdido a capacidade de avaliar a situação com clareza. Vou precisar de um tempo para analisar isso, disse finalmente, levantando-se. Claro, Guile, mas não se torture com números. Você precisa se recuperar primeiro. A empresa pode esperar. Saindo do imponente edifício da GC-Tech, no centro empresarial de Porto Alegre, Guilherme sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Dirigiu automaticamente até sua casa no bairro Moinhos de Vento, uma mansão elegante que agora parecia grande demais, vazia demais. Sentado em seu escritório particular, com o relatório financeiro aberto à sua frente, Guilherme tentava encontrar uma explicação lógica para aquela deterioração acelerada.
A cada linha que analisava, mais dúvidas surgiam. Transferências para empresas de consultoria, que ele nunca ouvira falar. Despesas exorbitantes com viagens, investimentos em projetos paralelos que não faziam parte do plano estratégico original. O domingo chegou finalmente, trazendo consigo uma mistura de ansiedade e expectativa. Guilherme acordou antes do alarme, algo que não acontecia desde que Helena partira. Escolheu cuidadosamente suas roupas, optando por algo menos formal do que seu habitual terno, e dirigiu-se ao Recanto Gaúcho mais cedo do que o costume. Desta vez, pediu 2 x-salada completos para a viagem. 2, seu Guilherme? Perguntou Dona Ivete com um olhar surpreso. Sim, estou com um pouco mais de fome hoje, respondeu ele, evitando elaborar. Com os lanches em uma sacola, dirigiu-se à praça e sentou-se no mesmo banco da semana anterior. O dia estava excepcionalmente bonito, com o céu de um azul profundo que fazia lembrar os olhos de Helena. A ferida em seu peito doeu um pouco menos com essa lembrança. Não precisou esperar muito. Raquel surgiu como se tivesse materializado, do ar, usando as mesmas roupas simples da semana anterior. Seus olhos atentos percorreram a praça antes de se fixarem em Guilherme. Trouxe o lanche, disse ele, levantando a sacola. A menina se aproximou com cautela, como um gato avaliando. Se a oferta de comida valia o risco de se aproximar de um estranho. Sentou-se no banco, mantendo uma distância calculada. 2? Perguntou ela, ao ver o conteúdo da sacola. 1 para você, 1 para mim, explicou Guilherme. Achei que poderíamos conversar enquanto comemos. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Raquel, o primeiro que Guilherme via. Transformava completamente sua aparência, revelando covinhas e um brilho de juventude que normalmente estava oculto sob sua expressão séria. Obrigada, disse ela, pegando um dos lanches e começando a comer com uma voracidade que denunciava fome verdadeira. Guilherme esperou pacientemente que ela comesse metade do lanche antes de falar. Você disse que tinha um segredo sobre minha esposa. Raquel mastigou lentamente, seus olhos nunca deixando os de Guilherme. Havia uma inteligência aguda naquele olhar, uma sabedoria que parecia deslocada em alguém tão jovem. Sua esposa não teve um problema de coração natural, disse ela finalmente baixando a voz. Eu vi o que aconteceu. Guilherme sentiu seu próprio coração acelerar. Continue. Era um domingo como hoje. Eu estava do lado de fora da lanchonete olhando pela janela. Raquel apontou para o Recanto Gaúcho do outro lado da praça. Vocês estavam sentados na mesa, perto da janela. A senhora de cabelo castanho comprido e vestido azul florido. Guilherme engoliu em seco. Era exatamente como Helena estava vestida no último dia. Enquanto vocês comiam, um homem veio falar com o senhor. Um homem de terno cinza, cabelo grisalho. Ele puxou uma cadeira e sentou com vocês. Eduardo, murmurou Guilherme, sentindo um frio na espinha. Sua esposa levantou para ir ao banheiro e, enquanto ela estava longe, o homem ficou conversando com o senhor. Quando ela voltou, pediu um café. O homem insistiu em pagar o café para ela como um gesto de educação. Raquel fez uma pausa, tomando um gole da água que Guilherme havia trazido. Quando o café chegou, o senhor foi atender um telefonema. Do lado de fora da lanchonete. Foi nessa hora que aconteceu. O que aconteceu? Guilherme mal conseguia respirar. O homem colocou algo no café dela. Um pó branco que saiu de um compartimento no anel que ele usava. Foi muito rápido, ninguém viu. Mas eu vi, da janela. Guilherme sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. A cena descrita por Raquel evocava memórias fragmentadas daquele dia fatídico. Lembrava-se do telefonema urgente de um cliente importante, de Eduardo, se oferecendo para pagar o café de Helena. E depois o colapso repentino dela 1 hora mais tarde, enquanto caminhavam pelo parque. Isso é uma acusação muito séria, disse Guilherme, tentando manter a compostura. Como posso ter certeza de que você está falando a verdade? Como posso saber que você realmente estava lá? Sua esposa usava um colar com uma pedra azul em forma de gota. Quando ela passou mal, o colar quebrou e a pedra rolou para debaixo da mesa. O senhor estava desesperado demais para notar. Guilherme fechou os olhos.
o colar de água marinha que ele havia dado a Helena no aniversário de 15 anos de casamento. Ele nunca mais o viu depois daquele dia e assumiu que tinha se perdido durante o transporte para o hospital. Por que você está me contando isso agora? Por que esperou 6 meses? Raquel desviou o olhar pela primeira vez. Eu tive medo. O homem, ele parecia poderoso. E ninguém acreditaria em uma menina de rua. Ela fez uma pausa. Mas então vi o senhor na lanchonete, todas as semanas, sempre tão triste, e comecei a pensar que talvez o senhor precisasse saber a verdade. Há mais alguma coisa que você possa me contar? Algum detalhe que possa confirmar sua história? Depois que ela bebeu o café, comentou que estava com um gosto estranho, meio amargo. O homem disse que provavelmente era o caramelo, que às vezes fica com gosto de queimado. Sua esposa deu de ombros e tomou assim mesmo. Guilherme lembrava-se perfeitamente desse detalhe. Helena havia mencionado o gosto estranho do café a caminho do parque. Um detalhe pequeno demais para ser inventado, íntimo demais para ser adivinhado. Mas por que Eduardo faria algo assim? Ele é meu amigo há mais de 20 anos. Fomos para a faculdade juntos, construímos a empresa juntos. Não sei os motivos dele, respondeu Raquel, terminando seu lanche. Só sei o que vi. 1. Silêncio pesado caiu entre eles. Guilherme tentava processar aquela informação bombástica, enquanto observava a menina à sua frente. Havia algo na história dela que ressoava com as dúvidas que começavam a se formar em sua mente sobre os negócios da empresa. Onde você mora, Raquel? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Por aí, respondeu vagamente com um dar de ombros que tentava parecer despreocupado, mas revelava desconforto. Você tem família? Alguém que cuide de você? Sei me virar sozinha. Guilherme assentiu, reconhecendo que não deveria pressionar. Eu gostaria de te encontrar. Novamente. Talvez você possa me ajudar a entender melhor o que aconteceu. Raquel o estudou por um momento, como se avaliasse o quanto poderia confiar nele. Posso estar aqui no próximo domingo, mesmo horário. Enquanto observava a menina se afastar, misturando-se à multidão da praça até desaparecer, Guilherme sentiu uma mudança dentro de si. A dor continuava lá, mas agora era acompanhada por algo mais, um propósito. Se o que Raquel dizia era verdade, e seu instinto gritava que era, então Helena não havia sido levada por uma fatalidade do destino. E a mesma pessoa que potencialmente causou sua partida estava agora destruindo sua empresa. Pela primeira vez em 6 meses, Guilherme sentiu a névoa da depressão se dissipar, substituída por uma clareza cortante. Precisava de respostas, precisava de provas e, acima de tudo, precisava entender por que seu melhor amigo poderia querer destruir tudo o que ele amava. Capítulo 3. Rastros do passado. Segunda-feira amanheceu com uma chuva fina e persistente, típica do inverno gaúcho. Guilherme despertou antes do alarme, a mente fervilhando com as revelações de Raquel. Durante a noite, suas dúvidas haviam se cristalizado em um plano de ação. Se queria descobrir a verdade, precisaria ser cauteloso e metódico. Qualidades que o haviam transformado em um empresário bem-sucedido e que agora serviriam a um propósito muito mais pessoal. Sua primeira parada foi o Banco Meridional, onde a Gcitec mantinha suas contas principais. Sob o pretexto de organizar seus assuntos pessoais, Guilherme solicitou os extratos detalhados dos últimos 6 meses. O gerente, um homem jovem chamado Renato, que devia sua posição em grande parte à recomendação de Guilherme anos atrás, mostrou-se solícito. Senhor Mendes, é um prazer vê-lo. Sinto muito pelo ocorrido com a senhora Mendes. Obrigado, Renato. Guilherme manteve a expressão neutra, determinado a não demonstrar suas suspeitas. Preciso desses extratos com urgência. Claro, claro. O gerente digitava rapidamente em seu computador. Mas devo informar que o senhor Eduardo tem sido o principal signatário das transações recentes, conforme o acordo de procuração que o senhor assinou. Guilherme assentiu,
lembrando-se vagamente de ter assinado diversos documentos nas semanas nebulosas que se seguiram à partida de Helena. Eduardo havia argumentado que era necessário para manter a empresa funcionando enquanto Guilherme se recuperava. Na época, parecia um gesto de amizade. É justamente por isso que preciso verificar tudo. Quero retomar as rédeas da empresa. Os documentos que recebeu confirmavam suas suspeitas iniciais. Dezenas de transferências vultosas para empresas de consultoria desconhecidas, todas autorizadas por Eduardo. 2 delas chamaram sua atenção particular: a Consultoria Atlântica e a Serrate Empreendimentos. Juntas haviam recebido mais de 15 milhões de reais nos últimos meses. Você pode me dizer algo sobre essas empresas? Perguntou a Renato, apontando para os nomes nos extratos. O gerente ajustou os óculos, examinando os documentos. Não tenho informações detalhadas, Sr. Mendes. São transferências eletrônicas regulares. Mas posso solicitar mais dados ao departamento jurídico, se o senhor desejar. Por favor, faça isso. E, Renato... Guilherme baixou a voz. Prefiro que essa solicitação fique entre nós, por enquanto. Saindo do banco, Guilherme dirigiu-se ao escritório de seu amigo de longa data, Carlos Fagundes, advogado que havia auxiliado na fundação da GCTEC 2 décadas atrás. Carlos, um homem de 60 anos com cabelos brancos e uma postura que emanava confiança, recebeu-o com um abraço caloroso. Guilherme, que surpresa boa! Estava justamente pensando em te ligar. Carlos indicou a cadeira em frente à sua mesa de mogno polido. Como você está? Sobrevivendo, respondeu Guilherme sem se alongar. Preciso da sua ajuda, Carlos. De forma discreta, o semblante do advogado tornou-se sério. Claro. O que está acontecendo? Guilherme hesitou. Não estava pronto para compartilhar as suspeitas sobre Eduardo e o possível envolvimento na situação de Helena. Decidiu começar pelo aspecto empresarial. A GCTEC está em sérias dificuldades financeiras e há algumas transações que não compreendo completamente. Preciso que você investigue 2 empresas, Consultoria Atlântica e Serrate Empreendimentos. Carlos anotou os nomes franzindo o senho. Elas estão envolvidas com a GCTEC? Receberam valores significativos nos últimos meses. Eduardo autorizou as transferências, enquanto eu estava ausente. Entendo. Carlos tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Vou verificar no registro comercial, estrutura societária, histórico. Tenho bons contatos na junta comercial. Quando precisa disso? O quanto antes. E Carlos? Guilherme hesitou novamente. Não comente sobre isso com ninguém, nem mesmo com Eduardo. O advogado levantou as sobrancelhas, mas não fez. Perguntas. Pode confiar em mim, Guilherme. Sempre pude. A próxima parada de Guilherme foi o Recanto Gaúcho. A lanchonete estava quase vazia naquela segunda-feira chuvosa. Dona Ivete arrumava o balcão quando ele entrou, sacudindo o guarda-chuva. Seu Guilherme 2 vezes na mesma semana? Ela sorriu genuinamente surpresa. O que posso servir? Na verdade, Dona Ivete, vim para conversar. Ele sentou-se no balcão. Sobre aquele domingo, o último dia em que estive aqui com Helena. O sorriso da mulher desapareceu, substituído por uma expressão solene. Ah, sim, um dia triste. A senhora se lembra se Eduardo, meu sócio, estava conosco? Dona Ivete franziu o senho, esforçando-se para lembrar. Aquele homem elegante de cabelo grisalho? Sim, ele apareceu enquanto vocês estavam comendo. Até pagou a conta. Lembro bem porque deixou uma gorjeta generosa. E a senhora se lembra se ele ficou sozinho com o café de Helena em algum momento? A pergunta claramente confundiu Dona Ivete. Não entendo, seu Guilherme. Por que o senhor está perguntando isso? Guilherme percebeu que estava sendo demasiado direto. Perdão, Dona Ivete, estou tentando reconstruir aquele dia na minha mente. Ainda tenho dificuldade em aceitar o que aconteceu. Os olhos da mulher se suavizaram. Claro, eu entendo. Bem, não me lembro de todos os detalhes. A lanchonete estava cheia naquele dia. Mas o senhor saiu para atender um telefonema, isso eu lembro. Reclamou que era um cliente insistente. E o café de Helena? Alguém comentou sobre o gosto dele?
dona. Ivete pensou por um momento. Agora que o senhor mencionou, acho que sim. A dona Helena comentou que o café estava com um gosto estranho. Pensei que fosse problema com a máquina, até verifiquei depois, mas estava funcionando normalmente. Guilherme sentiu um calafrio, mais uma confirmação da história de Raquel. Mais uma coisa, dona Ivete. A senhora conhece aquela menina que às vezes fica observando a lanchonete. Raquel? Ah, a Raquel. Dona Ivete suspirou. Uma criança difícil. Apareceu por aqui há uns 8, 9 meses. Não fala muito sobre sua vida. Às vezes dou um lanche para ela quando sobra, mas ela não gosta de aceitar caridade. A senhora sabe onde ela mora ou se tem família? Pelo que entendi nas poucas conversas que tivemos, ela ficou só no mundo. Acho que mora em um abrigo. Municipal no centro, mas não tenho certeza. Sempre tive a impressão de que ela está fugindo de alguma coisa, ou de alguém. Guilherme agradeceu e deixou a lanchonete com mais perguntas do que respostas, mas com a certeza crescente de que Raquel havia dito a verdade sobre aquele domingo fatídico. De volta à sua mansão em Moinhos de Vento, Guilherme entrou em um cômodo que havia evitado por 6 meses, o escritório de Helena. Sua esposa, uma arquiteta de renome, mantinha ali seus projetos e documentos pessoais. O aposento permanecia exatamente como ela o deixara, com plantas de edifícios espalhadas sobre a mesa de desenho, canetas organizadas por cor em um porta-lápis de cerâmica e a xícara de café pela metade, que ela não terminara naquela manhã. Com um nó na garganta, Guilherme aproximou-se da estante onde Helena guardava suas coisas pessoais. Entre livros de arquitetura e catálogos de design, encontrou o que procurava: seu diário. Helena sempre fora organizada e metódica, registrando pensamentos, compromissos e ideias diariamente. As mãos de Guilherme tremiam ao abrir o diário, na última entrada, datada do dia em que ela partira. A letra elegante e fluida de Helena parecia quase viva na página. Reunião com Eduardo hoje. Ele insiste que precisa me mostrar algo importante sobre a empresa, algo que Guilherme está escondendo. Não acredito nisso, mas ele parece genuinamente preocupado. Concordei em nos encontrarmos na lanchonete hoje à tarde, durante o almoço com Gui. Espero que seja apenas um mal-entendido. Guilherme deixou o diário cair, atordoado. Helena nunca mencionara que Eduardo queria encontrá-la especificamente. Ele aparecera como se fosse por acaso, alegando que estava passando pela região. Mais uma mentira. Folheando as páginas anteriores, outros trechos chamaram sua atenção. Eduardo passou por casa hoje enquanto Guilherme estava viajando. Disse que precisava pegar alguns documentos, mas seu comportamento estava estranho. Encontrei-o no escritório de Gui, mexendo na gaveta de documentos confidenciais. E algumas semanas antes, estou preocupada com a insistência de Eduardo para que Guilherme venda sua parte da tecnologia nova. Ele argumenta que o risco é grande demais, mas sei o quanto Gui trabalhou nesse projeto. É a inovação que pode mudar o jogo para a empresa. As revelações do diário pintavam um quadro perturbador. Eduardo não era apenas um amigo oportunista, aproveitando-se do momento de fragilidade de Guilherme. Parecia haver um plano em andamento muito antes da partida de Helena. Um plano que, possivelmente, incluía eliminá-la do caminho. O celular de Guilherme tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Carlos Fagundes. Guilherme conseguia algumas informações preliminares sobre aquelas empresas. A voz do advogado soava tensa. Você não vai acreditar nisso. A consultoria Atlântica foi constituída apenas 2 meses antes do incidente com Helena. E o principal acionista é uma empresa offshore nas Ilhas Cayman. E a Serrate. Essa é a parte mais interessante. A Serrate Empreendimentos é oficialmente propriedade de um certo Paulo Serrate, mas consegui acesso ao contrato social original. Há uma cláusula de transferência automática de cotas em caso de desaparecimento do proprietário. E adivinha para quem? Guilherme sentiu o coração acelerar. Eduardo. Exatamente, mas tem mais. Paulo Serrate era sócio minoritário da GCTEC. Nos primeiros anos, lembra?
Aquele investidor que você comprou depois que começaram a ter divergências. A memória veio como um raio. Paulo Serratti, um investidor agressivo que queria resultados rápidos, sem se importar com a visão de longo prazo que Guilherme e Helena defendiam para a empresa. Eduardo havia mediado a saída de Paulo, organizando a compra de suas cotas por um valor considerado generoso na época. Carlos, preciso descobrir o que aconteceu com Paulo Serratti depois que ele saiu da GCTech. Já estou nisso, mas Guilherme, você precisa ter cuidado. Se estamos conectando os pontos corretamente, isso vai muito além de má gestão empresarial. Após desligar, Guilherme permaneceu imóvel no escritório de Helena, cercado por lembranças dela e por evidências crescentes de uma conspiração que parecia cada vez mais sinistra. As palavras de Raquel ecoavam em sua mente. O que aconteceu com ela não foi natural. Um barulho na porta de entrada interrompeu seus pensamentos. Passos familiares ecoaram pelo hall, seguidos pela voz que ele conhecia tão bem. "Guilherme, você está em casa?" chamou Eduardo, sua voz carregando aquela falsa preocupação que agora soava como um insulto. "Precisamos conversar sobre a reunião do conselho amanhã." Guilherme fechou o diário de Helena e o recolocou na estante. Respirou fundo, preparando-se para o que seria a atuação mais importante de sua vida. Precisava confrontar o homem que possivelmente destruíra sua vida, sem revelar que agora suspeitava dele. "Estou no escritório de Helena", respondeu, forçando a voz a soar normal. "Pode subir." Enquanto ouvia os passos de Eduardo na escada, Guilherme fez uma promessa silenciosa a Helena. Descobriria a verdade, não importando o quão dolorosa fosse, e se Eduardo realmente estivesse por trás de tudo, pagaria por cada lágrima, cada momento de desespero, cada sonho destruído. A guerra estava apenas começando. Capítulo 4. O Império em Risco. Eduardo surgiu na porta do escritório como uma aparição indesejada. Seus olhos percorreram o ambiente com uma mistura de nostalgia fabricada e desconforto genuíno. Por um breve momento, Guilherme viu algo que nunca havia notado antes, um ligeiro enrijecimento nos ombros de Eduardo quando seu olhar pousou na mesa de Helena, como se a presença dela, mesmo em memória, o incomodasse. "Não entrava aqui desde... Bem, você sabe", comentou Eduardo, aproximando-se com cautela. "Como está se sentindo entrando no espaço dela?" Guilherme engoliu a raiva que ameaçava transbordar. Cada palavra de preocupação agora soava como uma ofensa. Cada gesto de solidariedade parecia uma facada. 6 meses de falso conforto, de manipulação, de traição disfarçada de amizade. "Estou redescobrindo muitas coisas", respondeu, cuidadosamente ambíguo. Helena era extremamente organizada. Guardava tudo, registrava tudo. Um lampejo de inquietação cruzou o rosto de Eduardo, tão rápido que seria imperceptível para alguém que não estivesse procurando por ele. Mas Guilherme estava atento a cada microexpressão, cada hesitação. "Sempre admirei isso nela", disse Eduardo, forçando um sorriso. "Mas você não deveria se torturar remexendo no passado, Guilherme. Precisamos olhar para frente. A propósito, é justamente sobre isso que vim falar." Eduardo sentou-se na poltrona de couro que ficava em frente à mesa de Helena, como se estivesse em uma reunião de negócios comum. Tirou do bolso interno do paletó um envelope e o colocou sobre a mesa. "O conselho está preocupado com a direção da empresa. Os investidores estão nervosos e os últimos relatórios financeiros não ajudam." Ele empurrou o envelope na direção de Guilherme. "Elaborei uma proposta de reestruturação que pode salvar a GCTech, mas precisamos agir rapidamente." Guilherme abriu o envelope e examinou os documentos. À primeira vista, parecia um plano convencional de recuperação empresarial. Corte de custos, renegociação de dívidas, venda de ativos não essenciais. Mas ao chegar à última página, o verdadeiro objetivo ficou claro: uma cláusula de transferência de controle acionário para Eduardo em caso de incapacidade continuada. Do sócio majoritário. Incapacidade continuada? Guilherme ergueu os olhos do documento, tentando conter o tom acusatório. "O que exatamente isso significa?"
Eduardo suspirou dramaticamente, como se estivesse prestes a compartilhar uma verdade dolorosa. Guilherme, somos amigos há décadas. Você sabe que só quero o seu bem. Ele fez uma pausa calculada. Mas desde o ocorrido com Helena, você não é mais o mesmo. A depressão, o isolamento, a falta de interesse nos negócios. O conselho está preocupado que você não tenha mais condições psicológicas de liderar a empresa. E quem avaliaria essa incapacidade? Perguntou Guilherme, segurando o documento com força suficiente para amassar as bordas. Um comitê médico independente, é claro. Tudo dentro da mais absoluta legalidade e respeito. Eduardo inclinou-se para a frente, assumindo um tom confidencial. Na verdade, já consultei alguns especialistas. Eles concordam que seu comportamento nos últimos meses é consistente com um quadro grave de depressão incapacitante. A audácia era quase admirável. Eduardo havia planejado tudo meticulosamente. Afastar Guilherme usando seu luto como justificativa, fabricar evidências de instabilidade mental e então assumir o controle completo da empresa que Guilherme construíra do zero. Preciso de tempo para analisar essa proposta, disse Guilherme, forçando-se a manter a calma. A reunião do conselho é amanhã, certo? Sim, às 10 horas. Eduardo levantou-se, ajustando o paletó impecável. Sei que é uma decisão difícil, Guilherme, mas pense no legado da GCTech, no que Helena iria querer. A menção a Helena quase fez Guilherme perder o controle. A hipocrisia era nauseante, mas ele se conteve, lembrando-se que precisava ganhar tempo e coletar mais evidências. Você tem razão, Eduardo. Helena sempre quis o melhor para a empresa. Guilherme forçou um sorriso. Aliás, falando nela, você se lembra daquele último domingo, na lanchonete? A pergunta, aparentemente casual, causou uma reação perceptível. Eduardo enrijeceu levemente antes de responder. Vagamente. Por quê? Estava relembrando aquele dia. É estranho como certos detalhes ficam nebulosos, enquanto outros permanecem tão vívidos. Guilherme observou atentamente a linguagem corporal de Eduardo. Você pagou o café dela, não foi? Talvez. Não me lembro especificamente. Eduardo consultou o relógio ostensivamente. Preciso ir, tenho outra reunião em meia hora. Pense na proposta, sim? A situação é urgente. Assim que Eduardo saiu, Guilherme desabou na cadeira, física e emocionalmente exausto pelo esforço de manter a fachada. A confirmação de suas suspeitas não trazia alívio, apenas uma dor renovada e uma sensação de traição ainda mais profunda. Seu celular tocou. Era Carlos Fagundes novamente. Guilherme, descobri algo sobre Paulo Serratti. A voz do advogado tremia ligeiramente. Ele sofreu um colapso cardíaco repentino 3 anos após vender suas cotas da GCTech. Foi encontrado em sua casa, sem possibilidade de socorro. Deixou família, uma esposa e uma filha pequena. A esposa assumiu os negócios por um tempo, mas também teve problemas de saúde e partiu 2 anos depois. A filha ficou sob custódia do Estado, já que não havia parentes próximos. Guilherme sentiu o sangue gelar nas veias. A filha, qual era o nome dela? Raquel Serratti. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com uma clareza assustadora. Raquel não era apenas uma testemunha aleatória, era uma sobrevivente, uma órfã cujos pais possivelmente haviam sido vítimas do mesmo predador que agora tinha Helena e a GCTech em sua mira. Carlos, preciso que você faça mais uma coisa por mim. Encontre todos os registros sobre a família Serratti, certidões, laudos médicos, tudo, e verifique se há um padrão de ocorrências semelhantes envolvendo outros sócios ou concorrentes de Eduardo. Já estou pesquisando isso. E Guilherme? Carlos hesitou. Tenha cuidado. Se estamos lidando com o que penso que estamos, Eduardo não é apenas um oportunista. Ele é perigoso. Após desligar, Guilherme sentou-se à mesa de Helena e começou a fazer anotações frenéticas. Precisava organizar os fatos, conectar os pontos, preparar-se para a batalha que estava por vir. Em sua mente surgia um plano. Não bastava impedir Eduardo de tomar a empresa. Era necessário expô-lo completamente, revelar toda a extensão de seus crimes.
Seu telefone tocou novamente. Era Renato, o gerente do banco. Senhor Mendes, tenho as informações que solicitou sobre as empresas. Sua voz soava agitada. Mas há algo mais urgente. O senhor Eduardo esteve aqui há pouco com uma procuração assinada pelo senhor, autorizando a transferência de todos os ativos das contas principais para uma nova conta corporativa. Eu não assinei nenhuma procuração recente, exclamou Guilherme, sentindo o pânico crescer. Foi o que suspeitei. A assinatura parecia diferente. Por isso resolvi confirmar diretamente com o senhor antes de processar qualquer coisa. Não autorize nenhuma transferência, Renato, e envie-me uma cópia dessa procuração falsificada imediatamente. Situação estava escalando mais rapidamente do que Guilherme previra. Eduardo não estava apenas se preparando para tomar o controle formal da empresa através do conselho. Ele estava tentando drenar os recursos financeiros antes mesmo disso. Com as mãos trêmulas, Guilherme digitou uma mensagem para Raquel no número de celular pré-pago que ela relutantemente lhe dera no último encontro. Precisamos conversar urgentemente. É sobre seu pai, Paulo Serratti. A resposta veio quase instantaneamente. Como você descobriu? Investigando Eduardo. Por favor, me encontre hoje à noite. É importante. Concordaram em se encontrar em um café discreto no centro da cidade, longe tanto da lanchonete quanto dos círculos empresariais que Eduardo frequentava. Enquanto aguardava a hora marcada, Guilherme dedicou-se a uma tarefa que vinha adiando: examinar minuciosamente os projetos e patentes da GCTech. A empresa nascera da visão inovadora de Guilherme para software de gestão integrada, mas nos últimos anos, seu foco havia se expandido para a inteligência artificial aplicada à automação industrial. O projeto mais promissor e confidencial era o sistema Neurax, um algoritmo revolucionário que poderia reduzir drasticamente o consumo de energia em fábricas automatizadas. Helena, com sua formação em arquitetura e especialização em design sustentável, havia sido instrumental no desenvolvimento do projeto, criando modelos de implementação física para o sistema. O Neurax era potencialmente valioso não apenas comercialmente, mas como uma contribuição significativa para a sustentabilidade industrial global. Nos arquivos do projeto, Guilherme encontrou algo perturbador. Eduardo havia iniciado discretamente um processo de registro de patente paralelo, listando-se como inventor principal do sistema Neurax. A documentação estava incompleta, mas a intenção era clara: apropriar-se da propriedade intelectual mais valiosa da GCTech. Essa descoberta explicava muitas coisas. Se Eduardo conseguisse o controle da empresa e a propriedade intelectual do Neurax, poderia vender ambos por uma fortuna a concorrentes internacionais que vinham demonstrando interesse na tecnologia. O celular de Guilherme tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Mendes? A voz feminina soava profissional e ligeiramente ansiosa. Aqui é a doutora Cristina Bastos, do Instituto Médico Legal. Guilherme sentiu o coração acelerar. Sim, em que posso? Ajudá-la? Recebi uma solicitação do seu advogado para reanalisar alguns exames relacionados à sua esposa. Ela fez uma pausa. Normalmente não faria isso sem um pedido judicial formal, mas algo me chamou a atenção nos registros. O que exatamente? A substância descrita como possível causa do problema cardíaco dela. É extremamente rara e específica. Em 20 anos de carreira, vi apenas 2 outros casos com esse padrão. Coincidentemente, ambos relacionados a empresários bem-sucedidos. Guilherme fechou os olhos tentando controlar a respiração. Doutora Bastos, precisamos conversar pessoalmente. É urgente. Concordo. Posso encontrá-lo em meu consultório particular hoje às 6. Traga seu advogado. O dia que começara como uma investigação cautelosa estava rapidamente se transformando em uma corrida contra o tempo. Enquanto dirigia para encontrar Carlos e depois a doutora Bastos, Guilherme recebeu mais uma mensagem alarmante, desta vez de seu contador pessoal. Guilherme,
Acabo de receber uma notificação estranha. Alguém está tentando transferir suas ações da GCTech para uma holding nas Ilhas Cayman. Bloqueei temporariamente, mas precisamos regularizar isso imediatamente. Eduardo estava fechando o cerco, tentando atacar por todos os flancos antes da reunião do conselho. Sua pressa sugeria desespero, ou talvez a consciência de que Guilherme estava próximo demais da verdade. À medida que a tarde avançava, trazendo mais revelações e ameaças, uma certeza crescia no coração de Guilherme. A reunião do conselho no dia seguinte não seria apenas uma formalidade corporativa. Seria uma batalha decisiva pelo legado de Helena, pelo futuro da GCTech e pela justiça que há muito tempo vinha sendo negada a Paulo Serratti e sua família. A filha de Paulo, aquela menina de olhos astutos que sobrevivera às ruas e guardara segredos por anos, agora era a chave para expor uma teia de mentiras que se estendia muito além do que Guilherme poderia ter imaginado. Raquel Serratti não era apenas sua aliada improvável, era a testemunha que poderia mudar tudo. Enquanto o sol se punha sobre Porto Alegre, Guilherme fez uma promessa silenciosa a Helena e a todos que haviam sido prejudicados por Eduardo. Amanhã, a verdade virá à tona, e nada será como antes. Capítulo 5. Conexões reveladas. O Café Pelotense, no centro histórico de Porto Alegre, era um local discreto, frequentado principalmente por intelectuais e artistas locais. Entre as estantes de livros antigos e pôsteres de filmes brasileiros clássicos, Guilherme esperava por Raquel, tentando conter a ansiedade que crescia a cada minuto. Após a reunião reveladora com a doutora Cristina Bastos e Carlos Fagundes, sua mente fervilhava de informações e possibilidades. A médica legista havia confirmado suas suspeitas. A substância encontrada no organismo de Helena era um composto raro, derivado de uma planta amazônica, que causava sintomas semelhantes a um ataque cardíaco, mas quase indetectável em exames toxicológicos convencionais. Só percebemos porque seu advogado solicitou exames específicos, explicara a doutora Bastos. E mesmo assim, foi quase por acaso que identifiquei o padrão. Essa substância desaparece do organismo em questão de horas, deixando apenas traços moleculares específicos que a maioria dos laboratórios não saberia interpretar. A porta do café se abriu e Raquel entrou, parecendo ainda mais cautelosa do que o normal. Usava um moletom grande demais para seu corpo pequeno, com o capuz parcialmente cobrindo seu rosto. Seus olhos escanearam o ambiente antes de se fixarem em Guilherme. Caminhou até ele e sentou-se sem dizer palavra. Obrigado por vir, começou Guilherme, tentando suavizar a tensão palpável. Como você descobriu sobre meu pai? Raquel foi direta, sem rodeios, sua voz um misto de desconfiança e vulnerabilidade. Investigando Eduardo e as empresas para onde ele está desviando dinheiro da GCTech. Uma delas estava registrada no nome do seu pai. Raquel assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. A Serratti Empreendimentos. Ela soltou um suspiro cansado, parecendo muito mais velha do que seus 12 anos. Era a empresa que meu pai criou depois de sair da sua. Você sabe o que aconteceu com ele, com seus pais? Os olhos de Raquel se encheram de uma mistura de dor e raiva contida. Meu pai começou a passar mal depois de um almoço com Eduardo. Foi muito parecido com o que aconteceu com sua esposa. Ela enrolou um cacho de cabelo nervosamente. Depois disso, minha mãe assumiu os negócios. Ela começou a investigar, a fazer perguntas. Um dia encontrou algo importante, algo que a deixou muito agitada. Ligou para alguém dizendo que tinha provas. E então ela foi ao restaurante com Eduardo para confrontá-lo. A voz de Raquel falhou. Ela nunca voltou para casa. Tiveram que me tirar da escola no dia seguinte. Disseram que ela teve o mesmo problema que meu pai. Problema no coração. Guilherme. Senti um nó na garganta. A história de Raquel ecoava a sua própria, multiplicando o horror da situação. Eduardo não era apenas um traidor e um ladrão. Era um predador sistemático que eliminava qualquer um que representasse um obstáculo para seus planos. Depois disso, fui para um abrigo do Estado, continuou Raquel.
mas não conseguia ficar lá. Sabia que algo estava errado, que o que aconteceu com meus pais não foi natural. Eduardo apareceu algumas vezes, fingindo preocupação, oferecendo ajuda financeira para o abrigo. Eu sabia que ele estava apenas verificando se eu representava algum perigo. Então você fugiu. Sim, vivi nas ruas, observando, esperando. Aprendi a me tornar invisível. E então, um dia, vi vocês na lanchonete. Reconheci Eduardo imediatamente. Raquel olhou diretamente nos olhos de Guilherme e viu o que ele fez com sua esposa. Guilherme colocou sobre a mesa um envelope. Raquel, o que vou mostrar agora é importante. São fotos de algumas pessoas. Quero que você me diga se reconhece alguma delas. Ele espalhou diversas fotografias. Executivos da GCTEC, parceiros de negócios, membros do conselho. Propositalmente colocou a foto de Eduardo no meio, sem destacá-la. Raquel examinou as imagens cuidadosamente. Este é ele, obviamente. Ela apontou para Eduardo. E este aqui? Seu dedo moveu-se para a foto de um homem de meia idade, cabelos escuros e expressão severa. Ele visitava meu pai às vezes. Eles discutiam muito. Victor Braga, murmurou Guilherme, diretor financeiro da GCTEC. E esta mulher esteve no abrigo uma vez com Eduardo. Raquel indicou a imagem de uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos. Ela parecia estar no comando, mesmo quando ele falava. Guilherme sentiu um frio na espinha. Márcia Albuquerque, presidente do Conselho Administrativo da GCTEC e uma das pessoas mais influentes no mundo empresarial de Porto Alegre. Você está dizendo que Márcia e Victor estão envolvidos com Eduardo? Não sei exatamente, mas eles estavam juntos e não pareciam estar lá apenas por caridade. Guilherme guardou as fotos, processando essa nova informação. A conspiração era maior do que imaginava. Não era apenas Eduardo agindo sozinho, havia outros envolvidos, possivelmente membros-chave da própria GCTEC. Raquel, o que você faria se tivesse chance de confrontar Eduardo? De fazer justiça pelo que aconteceu com seus pais? Os olhos da menina brilharam com uma intensidade quase assustadora. Faria qualquer coisa, qualquer coisa. Guilherme assentiu, tomando uma decisão que poderia mudar tudo. Tenho um plano, mas é arriscado, e precisarei da sua ajuda. Enquanto explicava os detalhes de sua estratégia, Guilherme observava o rosto de Raquel transformar-se. A vulnerabilidade infantil dava lugar a uma determinação feroz. Ela não era apenas uma criança, era uma sobrevivente, forjada por circunstâncias terríveis, mas não quebrada por elas. Após a reunião com Raquel, Guilherme dirigiu-se ao escritório de Carlos Fagundes, onde o advogado o aguardava com mais descobertas. Consegui acesso aos registros completos da Serrate Empreendimentos, disse Carlos, espalhando documentos sobre a mesa. Encontrei algo fascinante. Antes de Paulo Serrate ter o problema cardíaco, a empresa estava desenvolvendo um software de segurança cibernética revolucionário, algo que poderia detectar invasões e fraudes digitais com uma precisão sem precedentes. E depois que ele partiu, o projeto desapareceu completamente. Sua esposa tentou dar continuidade, mas todos os arquivos principais foram misteriosamente corrompidos. Carlos ajustou os óculos com expressão grave. Agora compare isso com o novo sistema de segurança que a GCTEC lançou há 2 anos. Guilherme examinou as especificações técnicas de ambos os projetos. A semelhança era inegável. Eduardo roubou a tecnologia de Paulo Serrate. Exatamente. E não foi a única vez. Carlos empurrou mais uma pasta na direção de Guilherme. Encontrei um padrão nos últimos 8 anos. Pequenas empresas de tecnologia promissoras, geralmente fundadas por ex-funcionários ou concorrentes da GCTEC, que subitamente enfrentam uma série de infortúnios. Fundadores com problemas de saúde repentinos, vazamento de dados cruciais, perda de investidores-chave. E Eduardo sempre aparece depois como um salvador, comprando os restos por uma fração do valor real. Sim, e em pelo menos 3 casos, incluindo o de Paulo Serrate, os fundadores dessas empresas tiveram problemas cardíacos súbitos e inexplicáveis. Guilherme sentiu náuseas ao perceber a extensão da crueldade de Eduardo.
Não era apenas sobre dinheiro ou poder, era um padrão sistemático de roubo intelectual e eliminação de concorrentes. Carlos, precisamos de proteção legal para Raquel. Ela é a chave de tudo isso. Já providenciei. Uma juíza. Amiga assinou uma ordem de proteção especial. Tecnicamente, Raquel ainda é tutelada pelo Estado, mas conseguiu uma guarda temporária para uma assistente social de confiança. Carlos hesitou. Mas Guilherme, mesmo com todos esses indícios, ainda não temos provas concretas que incriminem Eduardo diretamente. São circunstâncias suspeitas, padrões alarmantes, mas nada que se sustente juridicamente. A reunião do conselho amanhã é nossa chance de mudar isso, disse Guilherme determinado. Eduardo acredita que vai finalizar sua tomada de controle, que eu estou emocionalmente quebrado demais para resistir. Essa arrogância será sua ruína. De volta à sua mansão, Guilherme recebeu mais uma visita inesperada. Sandra Lima, a secretária que trabalhava com ele e Eduardo há mais de uma década, apareceu visivelmente nervosa. Senhor Mendes, desculpe vir sem avisar, mas precisava falar pessoalmente. Ela olhou ao redor, como se temesse ser observada. Encontrei algo estranho nos arquivos de Eduardo, enquanto organizava documentos para a reunião de amanhã. Sandra entregou a Guilherme um pendrive. São e-mails e documentos que ele não sabe que tenho acesso. Há conversas com a senhora Albuquerque e o senhor Braga sobre algo chamado Operação Fênix. Mencionam você e a senhora Helena. Guilherme conectou o pendrive em seu computador e o que viu confirmou suas piores suspeitas. Havia um plano meticuloso para assumir a GCTEC, elaborado muito antes da partida de Helena. E-mails entre Eduardo, Márcia e Vitor discutiam a necessidade de remover obstáculos e garantir que Mendes não interfira. Um e-mail em particular, enviado por Eduardo 3 dias antes do incidente com Helena, congelou o sangue de Guilherme. H. Continua sendo um problema. Descobriu conexões com o caso Serrate. Precisamos agir antes que alerte G. Helena havia descoberto algo. Ela estava investigando por conta própria, e isso custou sua vida. Por que está me mostrando isso agora, Sandra? Perguntou Guilherme, tentando manter a compostura. Os olhos da secretária se encheram de lágrimas. Eu adorava a senhora Helena. Ela sempre me tratou com respeito como uma igual. Sandra respirou fundo. E meu irmão trabalhava na empresa do Sr. Serrate quando tudo aconteceu. Sempre suspeitei que havia algo errado, mas tinha medo. Ainda tenho. Você está disposta a testemunhar sobre isso? Sandra hesitou, o medo evidente em seu rosto. Se for necessário, sim, mas preferiria permanecer anônima, se possível. Eduardo tem conexões poderosas, Sr. Mendes. Não é apenas ele. Há pessoas influentes protegendo-o. Depois que Sandra saiu, Guilherme organizou todas as evidências coletadas até então. O diário de Helena, os registros financeiros das empresas fantasmas, os e-mails da Operação Fênix, os registros médicos que a doutora Bastos havia fornecido e o testemunho de Raquel. Era suficiente para iniciar uma investigação formal, mas Guilherme sabia que Eduardo e seus cúmplices fariam de tudo para desacreditar as evidências, para retardar o processo legal, para silenciar testemunhas. Não poderia confiar apenas no sistema judiciário tradicional. Precisava de uma confissão. Precisava forçar Eduardo a revelar sua verdadeira natureza, seu envolvimento direto no que aconteceu com Helena, Paulo Serrate e os outros. Com esse objetivo em mente, Guilherme fez uma série de ligações. Para o detetive particular Roberto Azevedo, ex-policial federal que Carlos havia recomendado. Para Dona Ivete, cuja lanchonete seria o palco do confronto final. E, finalmente, para Eduardo. Eduardo, precisamos conversar antes da reunião de amanhã, disse Guilherme, injetando um tom de derrota em sua voz. Você está certo. Não estou em condições de liderar a empresa, mas quero garantir algumas coisas antes de assinar qualquer documento. Claro, Guilherme, o que você preferir. Podemos nos encontrar no Recanto Gaúcho? Guilherme sentiu um nó na garganta ao propor o local.
Quero fazer isso onde me sinto próximo de Helena. Uma última homenagem a ela. Digamos assim. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eduardo provavelmente estava avaliando se havia alguma armadilha. Tudo bem, concordou finalmente. Que horas? 8 da manhã. A lanchonete abre especialmente para nós. Quero privacidade para isso. Estarei lá. Ao desligar o telefone, Guilherme sentiu uma estranha calma o envolver. Depois de meses de torpor emocional seguidos por dias de descobertas devastadoras, finalmente via um caminho à frente. Um caminho para a justiça, para a verdade, para a redenção. Pensou em Helena, em seu sorriso luminoso, em sua integridade inabalável. Ela havia descoberto algo sobre Eduardo e tentou investigar. Pagou o preço mais alto por isso. Pensou em Paulo e Cláudia Serrati, pais de Raquel, cujas vidas foram interrompidas pela ganância de um homem que eles confiavam. E em quantos outros poderiam ter sido vítimas do mesmo predador. Amanhã, a farsa chegaria ao fim. O império que Eduardo tentava usurpar seria o palco de sua queda. Com esse pensamento, Guilherme abriu o diário de Helena uma última vez, acariciando a caligrafia elegante que nunca mais veria evoluir em novas páginas. Na última entrada, após a parte que já havia lido, encontrou algo que havia escapado à sua atenção inicial. PS. Se algo acontecer comigo, Gui, procure na caixa azul do nosso aniversário. Deixei algo importante lá. Te amo mais que tudo. Guilherme correu para o closet que compartilhava com Helena. No fundo da prateleira mais alta, encontrou a caixa de veludo azul onde haviam guardado lembranças de seu 10º aniversário de casamento. Dentro dela, sob fotos e pequenas recordações, havia um pendrive com uma etiqueta simples. Seguro. Com mãos trêmulas, Guilherme conectou o dispositivo ao computador. Continha apenas um arquivo, um vídeo. Nele, Helena olhava, diretamente para a câmera, seu rosto sério mas determinado. Guilherme, se você está vendo isso, é porque minhas suspeitas estavam corretas. Eduardo não é quem pensamos que é. Encontrei evidências de que ele sabotou a saída de Paulo Serrati da empresa. E depois... Bem, você verá nos documentos anexados. Estou confrontando-o hoje. Sei que é arriscado, mas tenho um plano. O vídeo terminava abruptamente. Helena nunca teve chance de completar sua mensagem. Nunca teve chance de executar seu plano. Guilherme fechou os olhos, sentindo uma dor que parecia rasgar seu peito. Mas junto com a dor, havia algo mais. Determinação. Helena havia começado esta luta. Ele a terminaria. Com o novo dia nascendo, no horizonte, Guilherme Mendes preparou-se para o confronto final com o homem que destruíra sua vida. Não seria apenas por justiça pessoal, mas por todas as vítimas de Eduardo. Por Helena, por Paulo e Cláudia Serrati, por Raquel. E, finalmente, pelo futuro que todos eles haviam sonhado construir. Capítulo 6. A armadilha. A manhã de terça-feira amanheceu cinzenta em Porto Alegre, com uma garoa fina que embaçava os contornos da cidade. O Recanto Gaúcho, normalmente cheio de vida e burburinho, estava silencioso e vazio, com as cadeiras ainda empilhadas sobre as mesas. Apenas uma mesa estava preparada, junto à janela, a mesa onde Guilherme e Helena costumavam sentar. Dona C. Ivete movimentava-se nervosamente atrás do balcão, lançando olhares preocupados para Guilherme, que estava sentado sozinho, uma xícara de café intocada à sua frente. Ela sabia apenas o mínimo, que aquele encontro era importante e que precisava manter a lanchonete fechada para outros clientes até segunda ordem. Tem certeza de que não quer que eu fique aqui perto, seu Guilherme? Perguntou ela, secando as mãos no avental. Não gosto da ideia de deixar o senhor sozinho com ele. Obrigado pela preocupação, dona Ivete, mas é melhor assim. Guilherme forçou um sorriso tranquilizador. Apenas certifique-se de que a porta dos fundos esteja destrancada, como combinamos. A mulher assentiu relutantemente e retirou-se para a cozinha, de onde poderia observar discretamente o salão principal através de uma pequena janela de serviço.
Guilherme checou novamente os dispositivos ocultos. O pequeno microfone preso sob a mesa, a câmera minúscula instalada na prateleira de condimentos, o celular posicionado estrategicamente no bolso de sua camisa para captar áudio de backup. Roberto Azevedo, o detetive particular, havia garantido que os equipamentos eram de última geração, praticamente indetectáveis. Capte-o confessando, ou pelo menos fazendo ameaças explícitas, instruíra Roberto. Precisamos de algo que não possa ser explicado como um mal-entendido ou interpretado de outra forma. Faça-o falar sobre Helena, sobre o Serrate, sobre o que ele planeja fazer com a empresa. O plano era arriscado. Guilherme estaria sozinho com Eduardo vulnerável, mas Roberto e Carlos estariam na sala dos fundos, monitorando tudo em tempo real. E mais importante, Raquel estaria escondida no pequeno depósito adjacente ao salão principal, pronta para entrar no momento certo. A campainha da porta soou às 8 em ponto. Eduardo era, como sempre, pontual. Ele entrou na lanchonete com seu característico ar de confiança, impecavelmente vestido em um terno azul marinho que provavelmente custava o salário mensal de Dona Ivete. Seus olhos percorreram o ambiente, vazio antes de se fixarem em Guilherme. Privacidade total, vejo. Eduardo sorriu, aproximando-se da mesa. Excelente ideia. Guilherme indicou a cadeira à sua frente. Obrigado por vir, Eduardo. Sei que você está ocupado com os preparativos para a reunião. Eduardo sentou-se, colocando uma pasta de couro sobre a mesa. Nunca estou ocupado demais para você, Guilherme. Somos praticamente irmãos, não é? Seu tom era suave, quase carinhoso, mas seus olhos permaneciam frios e calculistas. Trouxe os documentos que precisamos discutir. Tudo muito simples, na verdade. Guilherme observou enquanto Eduardo abria a pasta e espalhava diversos papéis sobre a mesa. Procurações, declarações, termos de transferência de controle acionário, um arsenal legal completo, preparado para despojar Guilherme de tudo o que construíra. Antes de começarmos, gostaria de um café? Ofereceu Guilherme. Dona Ivete fez fresco há pouco. Claro, por que não? Eduardo recostou-se na cadeira, aparentemente relaxado. Com açúcar, por favor. Guilherme fez um sinal para Dona Ivete, que prontamente trouxe uma xícara de café e a colocou diante de Eduardo. Então você finalmente aceitou a realidade da situação, comentou Eduardo, após tomar um gole. Isso é bom, Guilherme. Mostra maturidade emocional. A GCTEC é como um filho para você, eu entendo, mas às vezes, para o bem do filho, os pais precisam reconhecer suas limitações. E você acredita que pode fazer um trabalho melhor do que eu? Perguntou Guilherme, mantendo o tom neutro, tentando não revelar a raiva que fervia em seu interior. Não se trata de melhor ou pior. Eduardo fez um gesto vago com a mão. É uma questão de momento. Você construiu algo extraordinário, ninguém nega isso. Mas desde que Helena nos deixou, você perdeu o foco, a visão. A empresa precisa de alguém que esteja 100% presente. A menção casual a Helena fez o sangue de Guilherme ferver, mas ele manteve a compostura. Ainda não era o momento. Sabe, estive pensando muito em Helena nos últimos dias, disse Guilherme, observando atentamente a reação de Eduardo. Relembrando nosso último dia juntos. Uma sombra quase imperceptível cruzou o rosto de Eduardo. Não acho saudável ficar remoendo o passado, Guilherme. O luto é um processo, mas em algum momento precisamos seguir em frente. É curioso, como certas memórias permanecem tão vívidas, enquanto outras se desvanecem. Guilherme inclinou-se ligeiramente para a frente. Por exemplo, lembro perfeitamente que você estava conosco naquele domingo. Você pagou o café de Helena. Eduardo engoliu em seco, mas rapidamente recuperou a compostura. Possivelmente. Como disse, não gosto de ficar preso a detalhes dolorosos. Ele tentou redirecionar a conversa. Sobre os documentos, precisamos da sua assinatura nestas 3 páginas. O restante já está providenciado. Eduardo, você se lembra de Paulo Serrate? A pergunta, aparentemente desconectada, pegou Eduardo de surpresa. Seus dedos tamborilaram brevemente na mesa antes de responder. Claro, um investidor inicial da GCTEC. Saiu para fundar sua própria empresa, se não me...
Engano, por quê? Estava pensando no padrão interessante de coincidências em nossa história. Guilherme manteve o olhar fixo em Eduardo. Paulo desenvolve uma tecnologia promissora. Tem um problema cardíaco repentino. Sua esposa Cláudia assume os negócios. Começa a fazer perguntas. Tem o mesmo problema. Helena descobre algo sobre você. Menciona o caso Serrati em seus e-mails e subitamente tem um colapso cardíaco. O rosto de Eduardo endureceu. Sua máscara de cordialidade começando a rachar. Não sei do que você está falando, Guilherme. Acho que o estresse e o luto estão afetando sua capacidade de raciocínio. Sua voz adquiriu um tom condescendente. É exatamente por isso que a transferência de controle é necessária. As transferências para a consultoria atlântica e a Serrati Empreendimentos. O desvio de dezenas de milhões. A tentativa de se apropriar do sistema Neurax. Guilherme enumerava calmamente. A Operação Fênix, planejada com Márcia e Victor. Tudo documentado, Eduardo. A mudança foi instantânea. O sorriso desapareceu completamente do rosto de Eduardo, substituído por uma expressão dura, quase predatória. O que exatamente você acha que sabe, Guilherme? Sei o suficiente. Sei sobre o compartimento no seu anel, por exemplo. Eduardo instintivamente tocou o anel de ouro maciço em seu dedo anelar direito. Um presente que ele mesmo se dera ao completar 40 anos, ostentando um brasão personalizado. Anel? Do que você está falando? O anel com o compartimento secreto de onde você tirou o pó que colocou no café de Helena. Guilherme sentiu a garganta apertar ao dizer as palavras, mas forçou-se a continuar. O mesmo tipo de substância que você usou com Paulo e Cláudia Serrati. Um silêncio pesado caiu sobre a lanchonete. Por vários segundos, os dois homens se encararam através da mesa, décadas de amizade desmoronando entre eles. Você perdeu completamente o juízo. Eduardo finalmente quebrou o silêncio, sua voz perigosamente calma. Isso é difamação, Guilherme, grave. Suficiente para um processo criminal, além de confirmar sua instabilidade mental. Tenho uma testemunha, declarou Guilherme. Alguém que viu você colocar a substância no café de Helena, nesta mesma lanchonete. Eduardo soltou uma risada seca, desprovida de humor. Uma testemunha? Depois de 6 meses? Por favor, Guilherme, isso é patético. Quem seria essa testemunha imaginária? Era o momento que Guilherme aguardava. Fez um pequeno sinal em direção à porta do depósito, que se abriu lentamente. Raquel entrou no salão, vestindo roupas limpas e bem cuidadas, muito diferentes de seus trajes habituais. Seu cabelo estava penteado, e ela caminhava com uma dignidade que beliscava o coração de Guilherme. Não era mais a menina de rua assustada, era Raquel Serrati, filha de Paulo e Cláudia, pronta para enfrentar o homem que destruíra sua família. Eduardo empalideceu visivelmente ao reconhecê-la. Suas mãos agarraram a beirada da mesa com força suficiente para que os nós dos dedos ficassem brancos. O que significa isso? Sibilou ele, os olhos alternando entre Guilherme e Raquel. O que essa garota está fazendo aqui? Olá, tio Eduardo. A voz de Raquel era firme, apesar do leve tremor em suas mãos. Faz tempo que não nos vemos, desde o abrigo, não é? Eu não conheço essa menina. Eduardo virou-se para Guilherme, tentando recuperar o controle da situação. Isso é absurdo, Guilherme. Trazer uma criança abandonada para inventar histórias é baixo até para alguém desesperado. Meu nome é Raquel Serrati. Ela deu um passo à frente, erguendo o queixo, filha de Paulo e Cláudia Serrati. Você visitava a nossa casa. Fingia ser amigo do meu pai. Mas eu vi o que você fez. Isso é ridículo. Eduardo levantou-se abruptamente, derrubando a xícara de café. Não vou participar dessa farsa. Eu estava do lado de fora dessa lanchonete no dia em que a esposa do Sr. Guilherme passou mal, continuou Raquel implacável. Vi quando você esperou ele sair para atender o telefone. Vi quando abriu seu anel e despejou um pó branco no café dela. O mesmo anel que você está usando agora. Eduardo instintivamente escondeu a mão direita no bolso do paletó. Essa garota obviamente está mentindo. Provavelmente a instruíram sobre o que dizer. Ele tentou recuperar a compostura dirigindo-se a Guilherme. Você realmente acredita que eu,
seu amigo de mais de 20 anos, faria algo assim? Com base no testemunho de uma menina de rua? O anel tem seu brasão na parte externa, continuou Raquel, sua voz ganhando força. Mas quando você gira a pedra central, um pequeno compartimento se abre. Foi assim que você envenenou meu pai também. E minha mãe. O rosto de Eduardo contorceu-se numa expressão furiosa. Chega! Isso é uma armação absurda. Você perdeu o direito de comandar a GCTEC no momento em que permitiu que sua mente fosse corrompida pelo luto, Guilherme. O conselho ouvirá sobre isso, sobre como você está usando uma criança para tentar me incriminar. Tenho provas, Eduardo, disse Guilherme calmamente. O pendrive que Helena deixou antes de partir, os e-mails da Operação Phoenix, o laudo da doutora Bastos confirmando a substância rara no organismo de Helena, a mesma encontrada em Paulo e Cláudia Serratti. Documentos podem ser falsificados, laudos podem ser manipulados. Eduardo começou a recolher seus papéis, visivelmente perturbado. E isso termina. Aqui, Guilherme. Você receberá uma notificação formal do meu advogado ainda hoje. Por que você fez isso? Perguntou Guilherme, a dor transparecendo em sua voz pela primeira vez. Éramos como irmãos, Eduardo. Helena confiava em você. Eu confiava em você. Por um momento, algo parecido com remorso cruzou o semblante de Eduardo, mas foi rapidamente substituído por uma frieza calculista. Você nunca entendeu realmente o mundo dos negócios, Guilherme. Sempre foi o idealista, o sonhador. Acha que empresas como a GCTEC são construídas apenas com boas intenções? Ele soltou uma risada amarga. Eu fiz o trabalho sujo por anos, enquanto você ficava com os holofotes e os prêmios de inovação. Então era isso? Inveja? Ressentimento? Não, Guilherme. Pragmatismo. Eduardo inclinou-se sobre a mesa, o verniz de civilidade completamente abandonado. Paulo Serratti estava desenvolvendo um sistema que tornaria o nosso obsoleto. Helena descobriu que eu havia sabotado a saída dele da empresa, que havia manipulado dados para que o conselho aprovasse a compra das cotas dele por um valor irrisório. Guilherme sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma confissão. Eduardo estava realmente admitindo tudo. E o sistema Neurax? Também era pragmatismo roubar o trabalho de Helena? Aquela tecnologia vale bilhões, Guilherme. Bilhões. E vocês queriam praticamente doá-la, torná-la acessível para empresas de pequeno porte. O desprezo na voz de Eduardo era palpável. Um desperdício de potencial. Então você decidiu que Helena precisava ser removida do caminho. Eduardo hesitou avaliando a situação. Seus olhos calculistas se fixaram em Raquel. Você não tem nada além do testemunho dessa garota. E quem acreditaria nela? Uma órfã, provavelmente com problemas mentais, vivendo nas ruas. Ele voltou-se para Guilherme. Quanto a você, todos sabem que está emocionalmente instável desde o ocorrido com Helena. Sua palavra contra a minha, Guilherme, e eu tenho o conselho ao meu lado. Foi então que Roberto Azevedo surgiu da porta dos fundos, seguido por Carlos Fagundes e, para a completa surpresa de Eduardo, Márcia Albuquerque e Victor Braga. Não, é exatamente sua palavra contra a dele, Eduardo, disse Márcia, sua expressão impenetrável como sempre. O conselho da GCTEC valoriza a lealdade, mas não a criminosos. Márcia, Victor, Eduardo parecia genuinamente chocado. O que significa isso? Significa que a Operação Phoenix está encerrada, respondeu Victor, evitando olhar diretamente para Eduardo. Fomos enganados. Você nos disse que Guilherme estava desviando fundos, comprometendo o futuro da empresa. Tudo isso está sendo gravado, Sr. Severo, informou Roberto, mostrando discretamente o equipamento de monitoramento. Sua confissão sobre Paulo Serratti, as ameaças à senhorita Raquel, a admissão sobre o sistema Neurax. A compreensão do que estava acontecendo finalmente atingiu Eduardo. Ele havia sido atraído para uma armadilha meticulosamente planejada e agora estava encurralado. Seus aliados no conselho haviam se voltado contra ele. Sua confissão estava registrada, e a única testemunha que ele achava poder intimidar estava agora protegida por um círculo de pessoas determinadas a expor a verdade. Em um movimento desesperado,
Eduardo tentou sair correndo em direção à porta da frente. Roberto foi mais rápido, bloqueando seu caminho. Isso só vai piorar sua situação, Sr. Severo. O olhar de Eduardo encontrou o de Guilherme uma última vez. Não havia mais a máscara de amizade, nem mesmo a arrogância do poder. Havia apenas o olhar de um predador acuado, finalmente exposto após anos de caça impune. Você não entende o que fez, Guilherme, disse ele, enquanto Roberto o conduzia para fora da lanchonete, onde uma viatura policial esperava discretamente. Eles virão atrás de você agora. Há interesses muito maiores envolvidos. Quem, Eduardo? Quem mais está envolvido? Perguntou Guilherme, mas Eduardo apenas sorriu enigmaticamente antes de ser levado. Quando a porta se fechou, um silêncio pesado caiu sobre a lanchonete. Dona Ivete surgiu da cozinha, os olhos arregalados pelo que acabara de testemunhar. Márcia e Victor permaneciam em um canto, visivelmente desconfortáveis com toda a situação. Carlos conversava em voz baixa com Roberto, provavelmente discutindo os próximos passos legais. E Raquel estava parada no meio do salão, seus ombros finalmente relaxando, como se um peso enorme tivesse sido retirado deles. Guilherme aproximou-se dela e, sem dizer palavra, estendeu a mão. Raquel hesitou por um momento antes de aceitá-la. Juntos, sentaram-se novamente à mesa junto à janela. A mesa de Helena. Acabou? Perguntou Raquel, sua voz subitamente pequena, lembrando que, apesar de tudo, ainda era uma criança. Guilherme olhou pela janela para a cidade que começava a despertar sob a garoa fina e depois de volta para a menina que, contra todas as probabilidades, havia mudado o curso de tantas vidas com sua coragem. Não, Raquel. Ele apertou gentilmente a mão dela. Não acabou. Está apenas começando. A reunião do conselho que Eduardo planejara como sua coroação seria agora o palco de sua exposição completa. A GCTEC seria salva. A verdade sobre Helena, Paulo e Cláudia Serrati viria à tona. E aquela menina corajosa, que oferecera um segredo em troca de um simples lanche, finalmente teria a chance de uma vida normal, segura, digna de seu espírito indomável. Mas as últimas palavras de Eduardo ecoavam na mente de Guilherme como um presságio sombrio. Eles virão atrás de você agora. Quem eram eles? Que interesses maiores poderiam estar por trás das ações de Eduardo? Perguntas para outro dia. Naquele momento, na pequena lanchonete onde tudo começara, Guilherme permitiu-se sentir algo que havia muito não sentia: esperança. Uma esperança frágil, nascida das cinzas da tragédia, mas ainda assim inegavelmente real. E pela primeira vez em 6 meses, ele sentiu que Helena aprovaria. Capítulo 7. Recomeços. A primavera. Chegou a Porto Alegre trazendo novas cores ao Parque da Redenção. Ipês amarelos floresciam, contrastando com o verde revigorado após o inverno rigoroso. Sentado em um banco perto do lago, Guilherme observava Raquel alimentar os patos com pedaços de pão, seu rosto iluminado por um sorriso que se tornava cada vez mais frequente. 3 meses haviam se passado desde a confissão de Eduardo no Recanto Gaúcho. 3 meses de transformações profundas, de curas lentas, de reconstrução, tanto da GCTEC quanto das vidas que haviam sido despedaçadas pela ganância de um homem. O caso havia gerado grande repercussão na mídia local e nacional. Empresário desmascarado, a conspiração que abalou o mercado tecnológico do Sul, estampavam as manchetes. A investigação subsequente revelou uma teia de corrupção ainda mais extensa do que Guilherme imaginara inicialmente. Eduardo não. Agira sozinho. Havia uma rede de empresários e políticos envolvidos em um esquema complexo para se apropriar de tecnologias promissoras desenvolvidas por pequenas empresas inovadoras. O padrão era sempre o mesmo: identificar criadores talentosos, isolá-los, provocar acidentes ou problemas de saúde convenientes, e então absorver suas criações por uma fração do valor real. O sistema Neurax era apenas a ponta do iceberg, o prêmio mais valioso em uma longa lista de propriedades intelectuais roubadas. A tecnologia brasileira poderia estar anos à frente se essas inovações tivessem sido desenvolvidas livremente por seus criadores originais,
concluíra uma reportagem investigativa da principal revista de negócios do país. O celular de Guilherme vibrou. Era uma mensagem de Carlos Fagundes. Juíza acaba de assinar. Parabéns, pai. Guilherme sentiu o coração acelerar. O processo de adoção finalmente havia sido concluído. Raquel oficialmente se tornaria Raquel Serrate Mendes, honrando suas origens enquanto iniciava um novo capítulo. Raquel, chamou ele, mal contendo a emoção na voz. Vem aqui um instante. A menina correu até o banco, suas bochechas coradas pelo exercício e pela brisa fresca da manhã. Nos últimos meses, a transformação física era tão notável quanto a emocional. As roupas simples, mas bem cuidadas, o cabelo cacheado saudável, o corpo que ganhava peso adequado graças a uma alimentação regular, tudo refletia os cuidados que agora recebia. O que foi? Perguntou ela, sentando-se ao lado de Guilherme. Acabo de receber uma mensagem do Dr. Carlos. Guilherme respirou fundo, buscando as palavras certas. A juíza assinou os papéis da adoção. Está oficializado. Raquel ficou imóvel, por um momento processando a informação. Seus olhos, sempre perspicazes, encheram-se de lágrimas contidas. Então, acabou? Ninguém vai me mandar de volta para o abrigo? Nunca. Guilherme segurou as mãos dela com firmeza. Você é uma Mendes agora. Legalmente, oficialmente e, mais importante, em meu coração. Raquel jogou os braços ao redor do pescoço de Guilherme, permitindo-se finalmente chorar. Não de tristeza ou medo, como tantas vezes fizera no passado, mas de alívio e talvez de felicidade. Obrigada, sussurrou ela contra o ombro dele. Por acreditar em mim, por não desistir. Eu é que agradeço, Raquel. Guilherme afastou-se gentilmente para olhá-la nos olhos. Você salvou muito mais do que a GCTech. Você me salvou. Era verdade. Antes daquele encontro fatídico, na praça em frente ao Recanto Gaúcho, Guilherme era apenas uma sombra do homem que fora. A dor pela perda de Helena o havia consumido, transformando-o em um fantasma vagando pelos corredores de sua própria vida. Raquel, com sua coragem e determinação, não apenas trouxera justiça para Helena, mas devolvera a Guilherme um propósito. Juntos, caminharam de volta para o carro estacionado na Avenida José Bonifácio. O dia seria cheio. Uma reunião do conselho, da GCTech pela manhã, almoço com Sandra Lima, agora promovida a diretora administrativa, e à tarde, o compromisso mais especial, a inauguração oficial da Fundação Helena Mendes. A fundação havia sido ideia de Raquel. Precisamos fazer algo para ajudar outras crianças como eu, dissera ela, semanas após o confronto com Eduardo. Crianças que perderam tudo e não têm ninguém para acreditar nelas. Guilherme imediatamente apoiou a ideia, vendo nela uma forma perfeita de honrar o legado de Helena, que sempre tivera um carinho especial por causas sociais. A Fundação Helena Mendes nasceu com 2 objetivos principais: oferecer acolhimento e educação para crianças em situação de vulnerabilidade e identificar jovens talentos em tecnologia e inovação, proporcionando-lhes os recursos necessários para desenvolver seus potenciais. O prédio da Fundação, um casarão histórico restaurado no bairro Moinhos de Vento, havia sido transformado em um espaço acolhedor e inspirador, com salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, biblioteca, refeitório e uma área verde onde as crianças poderiam brincar em segurança. Na GCTech, as mudanças também eram significativas. Após a revelação do esquema de Eduardo, o Conselho passou por uma reestruturação completa. Márcia Albuquerque e Victor Braga, apesar de terem colaborado no desmascaramento final, optaram por se afastar da empresa, reconhecendo sua cumplicidade parcial, ainda que por ignorância. Guilherme reassumiu o controle total, implementando uma nova filosofia corporativa baseada em transparência, ética e responsabilidade social. O sistema Neurax, finalmente desenvolvido conforme a visão original de Helena, estava prestes a ser lançado, prometendo revolucionar a eficiência energética em indústrias de todo o Brasil. No que você está pensando? Perguntou Raquel, notando o silêncio contemplativo de Guilherme enquanto dirigiam para o edifício da GCTech. Em como a vida dá voltas,
respondeu ele com um pequeno sorriso. Há 6 meses eu achava que havia perdido tudo. Hoje percebo quantas coisas boas ainda estavam por vir. Helena estaria orgulhosa, disse Raquel, com a franqueza direta que a caracterizava. Guilherme sentiu um aperto familiar no peito ao ouvir o nome de Helena. Mas agora a dor vinha acompanhada de uma aceitação serena. Ele nunca deixaria de amá-la ou de sentir sua falta, mas havia aprendido que honrar sua memória significava seguir vivendo, criando, construindo um mundo melhor, exatamente como ela teria feito. A reunião do conselho foi breve e produtiva. Os novos conselheiros, cuidadosamente selecionados por Guilherme, não apenas por suas competências técnicas, mas também por seus valores éticos, aprovaram unanimemente o lançamento oficial do sistema Neurax e a nova política de parcerias com startups de tecnologia. Quero que a GCTech seja conhecida não como um predador corporativo, mas como um catalisador de inovação, explicou Guilherme, concluindo a apresentação. Vamos identificar pequenas empresas promissoras e oferecer mentoria, investimento e infraestrutura, sem jamais buscar controlá-las ou absorvê-las contra sua vontade. Sandra Lima, agora sentada à mesa do conselho com a confiança de quem finalmente ocupa o lugar que merece, foi a primeira a aplaudir. É assim que construiremos um ecossistema tecnológico verdadeiramente forte no Brasil, concordou ela. Não através de monopólios, mas de colaboração genuína. Após a reunião, Guilherme e Sandra almoçaram no restaurante do último andar do edifício, com vista panorâmica para o Guaíba. Como Raquel está se adaptando à escola? Nova? Perguntou Sandra enquanto saboreavam um risoto de camarão. Surpreendentemente bem. Guilherme não conseguiu conter o orgulho na voz. Os professores estão impressionados com sua capacidade de absorver conhecimento. Ela praticamente devorou a biblioteca de casa nas primeiras semanas. Não me surpreende. Aquela menina tem uma inteligência extraordinária e uma resiliência ainda maior. Sim, ela tem. Guilherme fez uma pausa, lembrando-se dos primeiros dias após o confronto com Eduardo, quando Raquel ainda tinha pesadelos frequentes e dificuldade em confiar nas pessoas. O terapeuta diz que ela está processando o trauma de forma saudável. Acho que ter finalmente um lar seguro e estável faz toda a diferença. E você, Guilherme, como está processando tudo isso? A pergunta pegou-o de surpresa. Poucas pessoas se preocupavam em perguntar como ele estava, assumindo que a justiça feita e o sucesso renovado da empresa haviam curado todas as feridas. Dia após dia, respondeu honestamente. Ainda há momentos difíceis. Ainda converso. Com Helena, às vezes, quando estou sozinho no escritório dela. Mas encontrei um novo propósito. E isso faz toda a diferença. Sandra assentiu compreensiva. A inauguração da fundação é hoje, não é? Raquel deve estar animada. Extremamente. Ela pessoalmente selecionou as primeiras 20 crianças que participarão do programa piloto. Guilherme sorriu, lembrando-se do entusiasmo com que Raquel havia lido cada pasta, insistindo em conhecer cada história pessoalmente. Muitas vêm do mesmo abrigo onde ela esteve. A tarde chegou com um sol ameno, perfeito para a cerimônia de inauguração da Fundação Helena Mendes. O casarão restaurado estava decorado com simplicidade elegante. No jardim, cadeiras brancas haviam sido dispostas em semicírculo em frente a um pequeno palco. Representantes da imprensa, figuras políticas locais, empresários e, o mais importante, as crianças selecionadas para o programa inicial aguardavam o início da cerimônia. Raquel, vestindo um vestido azul marinho que combinava com seus olhos, parecia simultaneamente nervosa e exultante. Era a primeira vez que apareceria publicamente ao lado de Guilherme, agora oficialmente como sua filha. E se eu esquecer o que tenho que dizer? Sussurrou ela, ajustando nervosamente a faixa do vestido. Você vai se lembrar, tranquilizou Guilherme, mas mesmo que esqueça alguma coisa não importa. O importante é que você está aqui, que estamos fazendo isso juntos. O discurso de Raquel, quando finalmente subiu ao palco, foi breve, mas profundamente comovente. Com uma eloquência surpreendente para alguém tão jovem, ela falou sobre sua própria jornada das ruas para um lar,
da desesperança para a possibilidade. Muitas crianças como eu nunca têm uma segunda chance, disse ela, sua voz clara alcançando todos os presentes. A Fundação Helena Mendes existe para mudar isso. Para mostrar que cada criança merece não apenas sobreviver, mas prosperar. Que cada mente jovem contém potencial ilimitado, esperando apenas a oportunidade certa para florescer. Ao concluir, Raquel olhou diretamente para Guilherme, que estava na primeira fileira. Helena Mendes era uma mulher extraordinária que acreditava no poder da verdade e da bondade. Embora eu nunca tenha tido o privilégio de conhecê-la pessoalmente, sinto que a conheço através das histórias, através do amor que meu pai ainda sente por ela e através do legado que ela deixou. Um legado que agora continuamos juntos. Não. Havia um olho seco na plateia quando Raquel desceu do palco e correu para os braços de Guilherme. Os aplausos ecoaram pelo jardim, celebrando não apenas a inauguração oficial da fundação, mas a jornada extraordinária que havia levado até aquele momento. A cerimônia continuou com o tradicional corte de fita e um tour pelas instalações. As crianças do programa, inicialmente tímidas, logo estavam explorando animadamente os novos espaços, especialmente a sala de tecnologia equipada com computadores de última geração. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Guilherme e Raquel permaneceram no jardim, observando o pôr do sol que tingia o céu de Porto Alegre com tons de laranja e rosa. Foi um bom dia, comentou Raquel, recostando-se no banco de madeira. Um dos melhores, concordou Guilherme, passando o braço pelos ombros dela. Amanhã vamos ao Recanto Gaúcho, perguntou ela, olhando-o de soslaio. O Recanto Gaúcho, o local onde tudo começara e terminara. O local que, por tanto tempo, havia sido associado apenas à dor da perda, mas que agora carregava também o significado da verdade revelada, da justiça alcançada. Sim, vamos, respondeu Guilherme. Dona Ivete está guardando nossa mesa. Após a exposição de Eduardo, Guilherme havia comprado uma participação no Recanto Gaúcho, não para controlá-lo ou mudá-lo, mas para garantir que a pequena lanchonete que havia sido cenário de momentos tão cruciais de sua vida jamais fechasse suas portas. Dona Ivete continuava administrando o local com a mesma dedicação de sempre, agora com recursos para algumas melhorias modestas. A mesa junto à janela, onde Guilherme e Helena costumavam sentar, onde mais tarde Eduardo confessara seus crimes, agora tinha uma pequena placa de latão afixada, em memória de Helena Mendes e de todas as vozes que se recusaram a ser silenciadas. Acho que vou pedir um X-salada completo amanhã, comentou Raquel com um sorriso travesso, e vou comer inteiro sem desperdiçar nada. Guilherme riu, sentindo uma onda de afeto por aquela garota extraordinária que o destino colocara em seu caminho. E eu também. Está na hora de criar novas tradições, novos começos. A vida seguindo em frente, não esquecendo o passado, mas construindo sobre ele, transformando até mesmo as experiências mais dolorosas em fundações para algo melhor, algo mais forte. Enquanto caminhavam de volta para o carro, sob o céu agora pontilhado pelas primeiras estrelas, Guilherme pensou em como uma única decisão, parar para ouvir uma menina que oferecia um segredo em troca de comida, havia alterado completamente o curso de sua vida. Lembrou-se do homem quebrado que fora apenas meses atrás, consumido pelo luto e pela desesperança. Lembrou-se de Helena, de seu sorriso luminoso, de sua integridade inabalável. Lembrou-se de Eduardo, de décadas de amizade que acabaram revelando-se uma ilusão cruel. E então olhou para Raquel, caminhando confiante ao seu lado, com o futuro inteiro pela frente. Um futuro que agora compartilhariam, como pai e filha, como sobreviventes, como pessoas que conheciam o valor da verdade e da coragem. No dia seguinte, sentados à mesa do Recanto Gaúcho, saboreando X-saladas completos e conversando animadamente sobre os planos para as próximas férias, ninguém que os visse poderia imaginar a jornada extraordinária que os havia unido. Pareciam apenas um pai e uma filha aproveitando um domingo ensolarado, criando memórias simples mas preciosas.
E talvez essa fosse a maior vitória de todas. A normalidade reconquistada, a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas, a certeza de que, mesmo após as tempestades mais devastadoras, é possível reconstruir, recomeçar, renascer. Dona Ivete, observando-os da cozinha, sorriu com aprovação. O homem do X-salada, que por tanto tempo carregara o peso do mundo nos ombros, finalmente parecia em paz. E a menina que antes observava, a lanchonete de fora, com fome não apenas de comida, mas de pertencimento, agora estava dentro, segura, amada. Às vezes, pensou Dona Ivete, os finais felizes acontecem no mundo real. Não como nos contos de fadas, perfeitos e imaculados, mas imperfeitos, complexos, conquistados a duras penas, e por isso mesmo, infinitamente mais valiosos. Na mesa junto à janela, Guilherme ergueu seu copo em um brinde silencioso a Helena, a segunda chance que a vida lhe dera e ao futuro que agora se abria diante dele. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante de possibilidades.